Neste vídeo, vamos nos preparar juntos para a reunião do fim de semana, correspondente à semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. É um prazer ter cada um de vocês aqui para mais esse vídeo. Como dissemos na introdução, no estudo de hoje, vamos analisar juntos o estudo 49, que vamos considerar na reunião de fim de semana com o tema Você pode viver para sempre. Olha que tema sugestivo temos, né? A base de João, no capítulo 17, versículo 3, que em parte nos diz: Isto significa vida eterna. Você já está com o seu exemplar da revista Sentinela? Convidamos todos a acompanhar em suas revistas e conferindo os textos em suas Bíblias. Com certeza, todos nós não vemos a hora de vivermos para sempre no novo mundo aqui na Terra. Foi isso que Jeová prometeu para cada um de nós: viver sem nunca nos preocupar com a morte. Então, durante esse estudo 49, nós vamos ver alguns motivos que nos dão a certeza de que Jeová vai cumprir essa promessa. E com certeza, ao final desse estudo, estaremos mais convencidos de que o novo mundo é uma realidade e de que tanto você quanto eu e os nossos familiares poderão ter vida eterna para sempre. O parágrafo 1 nos pergunta: o que acontece quando meditamos na esperança da vida eterna? Com certeza, o nosso amor e a nossa fé em Jeová ficam mais fortes. Isso porque Jeová, ele não apenas vive para sempre, mas ele nos ama tanto que deseja compartilhar com cada um de nós esse privilégio de ter vida sem fim. Então, ele quer que fiquemos perto dele por toda a eternidade. O parágrafo 2 nos pergunta: como a esperança da vida eterna nos ajuda? Uma resposta direta é que essa esperança da vida eterna nos fortalece quando enfrentamos desafios na vida, como a oposição ou a perseguição. Independente de que grau seja, ainda que os nossos inimigos ameacem tirar a nossa vida, nós não vamos parar de servir a Jeová. Isso porque nós sabemos que, mesmo se perdermos a vida nesse sistema, se permanecermos obedientes, fiéis a Jeová, Ele vai nos ressuscitar com a esperança de nunca mais morrer. É isso que os textos de João 5, 28 e 29 nos dizem. E também 1 Coríntios 15, versículos 55 a 58. Nos relembra a maravilhosa esperança que Jeová nos dá. E o versículo 58 nos incentiva a continuar empenhados em fazer o nosso melhor em servir a Jeová. Será que estamos fazendo isso? Com certeza, queremos fazer o melhor dentro da nossa circunstância para ajudar outras pessoas e continuar obedecendo o nosso Deus. Considerado então esse primeiro ponto, vamos ao primeiro subtítulo, que vai responder à pergunta: que motivos cada um de nós tem para acreditar que realmente vamos viver para sempre? O primeiro subtítulo é o seguinte: Jeová é eterno. Por que nós temos certeza de que Jeová pode nos manter vivos para sempre?
O livro dos Salmos, em especial no capítulo 102, nos mostra que Jeová, ele sempre existiu e sempre existirá. Davi, no Salmo 36, 9, diz que com Jeová está a fonte da vida, e ele vive eternamente. Portanto, nós temos a certeza de que Jeová pode nos manter vivo, porque ele mesmo existe de eternidade a eternidade. Ou, em outras palavras, Jeová é o único ser que sempre existiu e continuará existindo. Portanto, podemos confiar em uma promessa de alguém assim. No parágrafo 4, a pergunta que temos é: será que é um problema não entender que Jeová sempre existiu? Explique. É normal haver alguns assuntos que nós não entendemos plenamente. Mas o fato de não entendermos esse assunto não prova que ele não exista. Por exemplo, o parágrafo de número 4 cita aqui pelo menos um exemplo. Aqui nos diz sobre o exemplo da eletricidade. Nós, na maioria, não entendemos exatamente como ela funciona, mas isso não quer dizer que ela não exista. Da mesma forma, Jeová é eterno, e essa é uma verdade, mesmo que não consigamos entender tudo. Outro exemplo é o vento. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir a sua presença. Assim como a eletricidade, nós também não vemos, mas a usamos para ligar computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e nos conduzir durante a noite, quando o sol não está disponível. Portanto, antes de o universo existir, incluindo o sol, as estrelas e todas as outras criações, Jeová já existia. Atos, no capítulo 17, o versículo 24, chama Jeová de aquele que fez a terra com o seu poder e que estendeu os céus. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual podemos acreditar na promessa da vida eterna. Quem fez essa promessa sempre existiu. Vamos ver agora outro motivo que temos para acreditar que podemos viver para sempre. Aqui no parágrafo 5, a pergunta é: o que Adão e Eva poderiam ter se tivessem obedecido a Jeová? Bom, se Adão e Eva tivessem obedecido a Jeová, eles nunca teriam morrido. Eles teriam continuado vivos e teriam visto toda a sua descendência, ao passo que Jeová teria transformado a terra inteira em um lindo paraíso, com o seu objetivo cumprido, onde as pessoas teriam vida eterna e seriam perfeitas. O parágrafo também nos diz que é bem provável que Jeová, por fim, iria permitir que eles comessem da árvore da vida. Dessa forma, Jeová daria a eles a garantia de que viveriam para sempre. Aí, nós temos um quadro na página de número 6 da Sentinela, onde diz assim que o significado de eternidade na Bíblia, ele pode se referir a algo que já existe há muito tempo ou que vai continuar existindo por muito tempo no futuro, sem especificar uma data de início ou uma data de fim. Essa palavra também pode se referir a algo que nunca acaba. É por isso que a Bíblia chama Jeová
de eterno. Assim, quando a tradução do Novo Mundo traduz essa palavra hebraica, ela usa várias formas como para sempre, permanente e eternidade. Assim sendo, os seres humanos iriam viver para sempre. Nos parágrafos 6 e 7, temos duas perguntas. A primeira é: o que prova que os humanos não foram feitos para morrer? É bem verdade que, dependendo de que país ou de que parte do mundo estejamos, nós consigamos viver mais do que 70 ou 80 anos. Mas depois de fazerem pesquisas, alguns cientistas descobriram que o cérebro é capaz de armazenar muito mais informações do que nós usamos durante esse tempo de vida. Por exemplo, em 2010, um desses estudos disse que nós usamos apenas um pouco da capacidade do nosso cérebro. Ele disse que o cérebro tem uma capacidade de armazenamento equivalente a 3 milhões de horas de gravações de vídeos. O total disso ultrapassaria 300 anos. Portanto, a capacidade do nosso cérebro mostra que Jeová nos fez para viver mais do que os anos de vida que temos, 70, 80 ou mais anos. A pergunta B: que coisas você quer fazer no novo mundo? E aqui, com certeza, cada um de nós tem um desejo em especial, um desejo em particular, que ao meditar nas promessas que Jeová nos faz, nós meditamos e nos vemos fazendo isso. O parágrafo nos diz que Jeová nos criou com um forte desejo de continuar vivendo. Então, normalmente, é só percebermos o que uma pessoa que está doente faz. Ela não fica em casa. Quando você que está nos assistindo nesse vídeo fica doente, o que você faz? Em alguns casos, se for uma dor de cabeça ou uma dor que podemos controlar, nós nos automedicamos. Mas, caso seja algo mais complicado, nós vamos nos consultar, vamos para um hospital. Justamente porque nenhum de nós quer morrer. Nós procuramos um médico e fazemos um tratamento para nos recuperar da doença. Com certeza, Jeová não nos teria dado essa capacidade e o desejo de viver para sempre se ele quisesse que os humanos vivessem por pouco tempo. Então, ao observar a gravura que está no parágrafo 7, você consegue se imaginar no novo mundo? Nessa ilustração, nós vemos um irmão idoso em um primeiro plano que já está um pouco debilitado por causa de sua idade. Perceba que ao seu lado esquerdo ele tem uma bandejinha com vários remédios. Então, ele poderia estar amargurado e não pensando em coisas para o futuro, mas apenas reclamando de sua situação no presente. Talvez ele tenha que tomar vários remédios durante o dia para conseguir manter a sua vida. Mas perceba o que esse irmão está fazendo. Ao meditar nas promessas de Jeová para o novo mundo, ele consegue visualizar ou imaginar coisas que ele vai poder fazer quando tiver a vida eterna no novo mundo. Como, por exemplo, explorar lugares novos, fazer pinturas e praticar alguns esportes. E você,
O que mais deseja fazer no novo mundo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários para que todos nós que estamos assistindo esse vídeo também possamos saber. O fato é, quando imaginamos as coisas que vamos fazer no futuro, quando tivermos vida eterna, a nossa fé é fortalecida. Bom, já vimos aqui 2 pontos. O primeiro, Jeová sempre existiu. E o segundo, que acabamos de considerar, é que fomos feitos para viver para sempre. Com essas 2 evidências em mente, vamos adentrar agora ao terceiro subtítulo, que diz: o propósito de Jeová não mudou. O que Isaías 55:11 nos ensina sobre o propósito de Jeová? Esse texto nos diz que as palavras que saem da boca de Jeová não voltam a ele sem resultado, mas certamente cumprem aquilo que ele disse. Embora Adão e Eva tenham pecado, e por isso todos nós envelhecemos e morremos, Jeová não mudou o seu propósito. Ele vai dar aos humanos fiéis a oportunidade de viver para sempre, porque esse é o seu propósito original. E Jeová vai cumprir o que disse. No parágrafo 9, vamos responder a essa pergunta: o que Jeová prometeu? Jeová prometeu que vai ressuscitar aqueles que já morreram e dar a eles a possibilidade de viver para sempre. Estudamos isso recentemente em um estudo de A Sentinela, onde falamos sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. E o parágrafo cita 2 exemplos. Um do fiel Jó, que tinha a certeza de que Jeová sente saudade daqueles que já morreram, e do profeta Daniel, que acreditava que os humanos seriam ressuscitados com a chance de viver para sempre. Continuando aqui a nossa consideração, chegamos ao parágrafo 10. O que as ressurreições que aconteceram no passado provam? Os relatos que estão escritos na Bíblia fortalecem a nossa fé nas promessas de Jeová. Já vimos nesse estudo que Jeová é a fonte da vida e que ele tem o poder de ressuscitar aqueles que já morreram. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, traz o relato de uma ressurreição, em que o profeta Elias ressuscitou o único filho da viúva de Sarefá. Foi o próprio Jeová quem deu a ele o poder para realizar esse milagre. Assim sendo, essas e outras ressurreições mostram que Jeová tem o poder de trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Quando esteve na terra, Jesus provou que seu Pai deu esse poder a ele. E agora, como o Rei do Reino de Deus, com todo o poder e autoridade, ele pode cumprir a promessa de que todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados com a esperança de vida eterna. E é isso que essa segunda imagem nos mostra. A ressurreição que Elias realizou nos dá a garantia de que Jeová, por meio de Jesus, em um futuro próximo, trará de volta à vida aqueles que já morreram. Ao observar os detalhes dessa imagem, você consegue perceber a alegria, o êxtase
que essa mãe teve ao ver o seu filho, o seu único filho, que antes estava morto e que agora ela vai poder abraçar, tê-lo de volta em seus braços? Com certeza, esse relato e todos os demais fortalecem a nossa esperança de que Jeová vai dar vida eterna a todos no futuro, incluindo nossos parentes e amigos que já adormeceram na morte. A nossa consideração continua analisando agora o parágrafo 11. Como o resgate torna possível vivermos para sempre? A resposta está em João capítulo 3 e o versículo 16. Jeová nos amou tanto que deu o seu Filho para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Assim, o sacrifício de Jesus tornou possível que Jeová perdoasse os nossos pecados e nos desse a esperança de vida eterna. Pois antes, nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos venderam como escravos para o pecado. Mas, através do sacrifício de Jesus, foi possível cumprir o que diz o versículo 22 de 1 Coríntios capítulo 15. Em Cristo, todos receberão vida eterna, quer no céu, quer na terra. Então, já vimos que o propósito de Jeová não mudou. Já vimos que, através do sacrifício de Jesus, é possível que Jeová perdoe os nossos erros e nos dê esse presente. Agora, no parágrafo 12, veremos como Jeová vai cumprir o seu propósito. Bom, sabemos que parte do propósito de Jeová é que os humanos vivam para sempre aqui na terra. Para que isso aconteça, Jeová designou Jesus como o rei do reino de Deus. E também está reunindo 144.000 pessoas de toda a terra para servirem como reis e sacerdotes ao lado de Jesus para cumprir o seu propósito de transformar a terra inteira em um lindo paraíso. E agora, o que Jeová tem feito para cumprir o seu propósito? Aqui no parágrafo 13, nos diz, nesse momento, enquanto aguarda o período de agir, Jeová está reunindo uma grande multidão e está treinando aqueles que fazem parte dela para viver debaixo do seu reino. Embora hoje o mundo esteja dividido por causa da violência, do ódio e da discriminação, as pessoas que fazem parte dessa grande multidão têm se esforçado em viver unidas dentro do paraíso espiritual. Por isso, é como se já estivéssemos transformando as nossas espadas em equipamentos de agricultura. Quando apoiamos o reino de Deus, pode ser que sofremos oposição da família e até mesmo dificuldades financeiras. Mas Jeová sempre dará tudo o que nós precisamos. Então, tudo isso mostra que o reino de Deus já é uma realidade e que ele irá continuar cumprindo o propósito de Jeová. Pois ele já está ajuntando e treinando os súditos que viverão aqui na terra debaixo do governo messiânico de Jesus, que será governado desde os céus. Com certeza teremos um futuro maravilhoso pela frente. É isso que os parágrafos 14 e 15 vão analisar.
como Jeová vai cumprir a sua promessa de acabar com a morte? Bom, ao usar Jesus, que agora é Rei nos céus, ele está pronto para cumprir todas as promessas que Jeová fez e desfazer as obras do diabo. Mas como ele vai fazer isso? Durante o seu reinado milenar, Jesus vai ressuscitar os mortos e ajudar os humanos obedientes a atingir a perfeição. Após o teste final, todos aqueles que Jeová tiver julgado como justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Com certeza, eu e você queremos muito estar presentes nesse dia para vermos quando o último inimigo de Jeová terá sido reduzida a nada, ou seja, a morte. Assim sendo, no parágrafo 16, a pergunta é: qual deve ser a nossa principal motivação para servir a Jeová? Bom, a nossa esperança de vida eterna tem uma base forte na Bíblia. E essa esperança nos dá forças para continuar leais a Jeová nesses últimos dias difíceis. Para agradar a Jeová, nós não devemos servir a Ele apenas para ter vida eterna. Então, a nossa principal motivação deve ser o amor que sentimos tanto por Jeová como por Jesus. Esse amor nos motiva em imitar a Jesus e dar o nosso melhor no serviço de pregação. Por fim, o parágrafo 17 pergunta: que decisão cada um de nós tem que tomar? O livro de Mateus, no capítulo 7, e os versículos 13 e 14, nos falam sobre duas estradas. Uma que é larga e espaçosa, em que as pessoas têm total capacidade para ir e vir, e um segundo caminho, que é apertado, estreito e com muitos obstáculos. Assim, nós precisamos decidir por qual caminho seguiremos. Jeová está nos dando essa oportunidade. Agora, cabe a cada um de nós escolher continuar no caminho que leva à vida. Apesar de dificuldades e problemas que talvez venhamos a enfrentar agora, Jeová nos dará a força necessária para continuarmos fiéis e assim alcançar a vida eterna no futuro. Muito bem, aqui terminamos a consideração, parágrafo por parágrafo, do estudo de A Sentinela, da semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Esperamos que estas respostas sublinhadas os ajudem a se preparar melhor. Mas ainda não acabou. Nós temos o quadro de recapitulação com 3 perguntas. A primeira delas é: que provas temos de que os humanos foram feitos para viver para sempre? Nós temos a principal prova de que Jeová colocou em nós o desejo de viver para sempre. E isso é visto quando adoecemos. Nós logo tomamos um remédio ou procuramos ajuda médica e seguimos o tratamento prescrito pelo médico, para que a nossa saúde seja restabelecida o mais breve possível. Uma outra prova é de que o nosso cérebro é capaz de armazenar milhões e milhões de informações que dariam mais de 300 anos se fossem transformadas em dias de 24 horas. A segunda pergunta é:
Como sabemos que Jeová não mudou seu propósito de que os humanos vivessem para sempre? A resposta está de acordo com Isaías 55:11, em que nos diz que a palavra que sai da boca de Jeová não volta a ele sem resultados, mas certamente cumprirá o objetivo para o qual foi dita. Então, apesar de Adão e Eva terem pecado, Jeová providenciou o resgate de Jesus a fim de nos perdoar e nos dar a chance de vivermos para sempre no novo mundo. Por fim, a última pergunta: qual deve ser a nossa principal motivação para querer viver para sempre? A nossa principal motivação deve ser o amor que sentimos por Jeová e por Jesus. Quando sentimos esse amor, nós nos sentimos motivados a dar o nosso melhor na pregação. Além disso, nós não pensamos apenas em nós mesmos e somos mais generosos. Ao fazer isso, podemos ter a certeza de que Jeová vai querer ser o nosso amigo para sempre. Queridos irmãos, estes foram os comentários e respostas que preparamos para considerar com cada um de vocês. Esperamos que eles sejam de ajudas em sua preparação. E para você que ficou até o final desse vídeo, saiba que vou deixar esse modelo da revista Sentinela no link para que você possa baixar esse estudo. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também encaminhe esse vídeo para outros irmãos, a fim de que eles também possam ser ajudados com essa análise parágrafo por parágrafo que fizemos aqui. Que Jeová continue abençoando a cada um de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.